Joseph Conrad fugiu para outros continentes e mares, onde havia mais aventuras, coragem e verdadeira honra. Otto Maria Carpo. Fala meu amigo, fala minha amiga, esse é o nosso segundo vídeo do programa de livros. Hoje vamos bater um papo sobre maturidade, trabalho, dever e vocação, baseado na obra A Linha de Sombra, The Shadow Line, de Joseph Conrad. Dois avisos rápidos. A gente vai conversar, bater um papo, sem pose de especialista ou de crítico literário. 2, esse negócio de spoiler é uma besteira. Esse vídeo, inclusive, é feito para que quem não leu o livro corra para lê-lo. Mas, para quem se incomoda, aí vai o aviso. Tem spoiler. Se inscreva no canal e vamos lá. Todo livro carrega as experiências do autor. Em alguns ela está expressa de forma mais crua e direta, quase documental, noutros de maneira que a essência permanece apesar da variação da forma. Há nuances, claro, mas eu digo isso porque o Conrad, nesse livro, ele parte de uma experiência que ele mesmo viveu, ou seja, que não há um enorme hiato de transfigurações entre vida e obra. Ele mesmo disse numa carta que quer, com seus escritos, fixar aquilo que presenciou, de forma que nós, os leitores, possamos ver as suas imagens. Isso, no entanto, não significa que ele é um repórter. Segundo Carpo, Conrad é um dos maiores romancistas da literatura inglesa. Resumindo bastante a biografia do autor, o Conrad é um polonês de uma Polônia efervescente, sob jugo russo. Órfão, seu tio o ajuda a fugir das obrigações militares do exército russo, e ele vai trabalhar na marinha mercantil inglesa. Conrad abraça e adota a naturalidade e a língua inglesas, ou antes, essas é que o adotam. Mas o que isso tem a ver com a obra que a gente vai ver hoje? O próprio Conrad, em nota que prefacia algumas edições da Linha de Sombra, afirma que esse livro é uma experiência pessoal e que o escreveu buscando projetar um reflexo amplo a fim de que o essencial se sobressaia. O livro trata da transição da juventude para a vida adulta, para a maturidade. Isso é simbolizado pela tal linha de sombra. Ao tomarmos uma decisão que nos encaminha para a maturidade, para a nossa vocação, nós nos deparamos com uma linha, numa linha de sombra, onde não entendemos muito bem o que está acontecendo. E tateamos no escuro, temos a nossa segurança abalada. É precisamente aí, nessa insegurança, que podemos revelar a nossa altura ou a nossa fraqueza. Você pega, por exemplo, Odisseu, Ulisses, a Gentilusa de Camões, a jornada de Dante, e é em meio aos perigos esforçados que eles se elevam, onde eles podem realizar as obras valorosas que os libertam do poder da morte. O livro começa com algumas descrições interessantes sobre a juventude. O Conrad não é só um baita descritor da geografia da Terra, mas também da geografia da vida humana. Se na juventude vivemos o encanto da experiência, na linha de sombra que prefacia a vida adulta, nós experimentamos o desânimo e uma constante insatisfação. Sentimos que o mundo nada pode nos oferecer. É um movimento de desprezo e prepotência, nossa para com o mundo. O protagonista não tem o seu nome revelado, e isso faz com que o associemos tanto ao Conrad quanto a nós mesmos. Ele, jovem, com alguma experiência da vida marítima, subitamente decide abandonar o seu emprego e voltar para casa. Ele reconhece não haver uma razão muito clara para isso, Ele não pode justificar sua decisão nem para ele mesmo. É simplesmente um movimento do desgosto, do descontentamento ou do desencantamento adolescente. Tudo lhe parece sem sentido, sem graça e sem sal. Enfim, ele pede dispensa e aguarda numa espécie de hospedaria de oficiais um navio que o leve para casa. Nessa hospedaria ele encontra um homem prestigiado e renomado, um homem do mar, o capitão Gillis. Em conversa com esse capitão, o jovem revela traços que são ou foram nossos, traços de imaturidade, irritação infantil, desprezo, sensação de que tudo é oco. E a prova disso ele enxerga no próprio capitão. Escapa ao jovem a percepção aguda do observador experiente que é o capitão Gillis. Sem que aquele percebesse, o capitão esculpia as portas que dariam para uma nova fase da vida do garoto.
Num pulo, sem perceber como, levado pelas linhas esculpidas pelo capitão, nosso protagonista busca e recebe uma missão, o comando de um navio. Ele, que há pouco havia pedido dispensa, se entrega à vida do mar, se entrega à vocação inscrita no seu coração. O comando o convida de uma maneira muito diferente do que ele imaginava até então. O jovem começa a perceber que o mundo tem possibilidades às quais sua imaginação adolescente jamais poderia conceber. Muito bem, aqui a gente entende o que o Conrad quer dizer sobre projetar imagens em que o essencial sobressaia. Se você já passou pela sua linha de sombra, ler e meditar sobre esse livro vai estimular a que você tenha evocações da sua própria vida, de modo que o livro, a obra, ilumine o seu passado para você mesmo. Agora, se você ainda não passou pela sua linha de sombra, guardar essa imagem vai te dar o que o monge romeno Nicola Steinhardt chamava de déjà imaginé, mais ou menos com aquela coisa do nosso déjà vu, sabe? Instalado na nova condição, o jovem percebe a importância e o peso grosso do valor das coisas que antes lhe pareciam fúteis ou mesmo que lhe passavam desapercebidas. Nota agora que faz parte de uma alma comum, uma linhagem, uma dinastia de homens que comandaram antes dele aquele mesmo navio. Um parênteses, a coisa não é assim papum, o protagonista aqui e ali ainda erra, pensa molecagens e tal. Nós nos identificamos com ele muito por conta de ele ser assim, não um herói, ele é um rapaz comum. Vemos que ele não é dotado de virtudes inalcançáveis, nem mesmo está consciente das tramas e relações de tudo, de todos os elementos que estão em jogo. A coisa acontece como nas nossas vidas, sabe? Sucessivos episódios de perdas e reconquistas. Em dias e mais dias de calmaria angustiosa, o jovem capitão tem que lidar com a impotência diante das forças da natureza, a doença que invalida seus tripulantes, a difícil relação com seu imediato, com a figura do capitão anterior, a culpa e os remorsos causados pelas suas faltas e mesmo com a ameaça de perda da integridade mental. Ao mesmo tempo, ele cresce no seu senso de honra, no seu senso de dever, abraça sua missão e conhece a dignidade e a nobreza possíveis convivendo com o inspirador marujo Ransom. Terminados os infortúnios e desgraças da sua primeira viagem no comando, o jovem capitão ainda carrega as mechas daquele moleque, mas afirma ao capitão Gillis, que o empurrou para sua linha de sombra, que não pretende demorar-se na terra, que não quer descanso e quer sim cumprir a sua missão. E diz: embarco agora mesmo. Não terei descanso enquanto não chegar. Bom, é isso. Nós estamos trazendo algumas novidades. Primeiro, o programa de filmes aqui no YouTube e também a nossa comunidade de lavradores, onde vamos nos reunir para conversar sobre livros e filmes com uma comunidade para interação nossa. Além disso, vamos ter mestres e professores para nos auxiliarem nesse processo de ampliação da inteligência e da imaginação através da cultura. Acompanhe nosso Instagram, fale com a gente aqui nos comentários, um abraço e até mais.